Todo aluno de pós-graduação e até alguns alunos de graduação já ouviram falar na famosa revisão sistemática. Mas o que pouca gente sabe é que existem várias formas de fazer uma revisão sistemática. Então hoje, aqui no Pesquisa na Prática, eu vou te explicar os vários tipos e as várias formas de uma revisão sistemática. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Hoje eu vim explicar um pouquinho, então, sobre os tipos de revisão sistemática. Revisão sistemática é uma forma, um método, vamos dizer assim, de fazer uma revisão de literatura, de poder levantar artigos científicos e publicações e entender as relações entre essas publicações dentro de uma determinada área de conhecimento ou dentro de uma determinada temática. A gente já falou sobre revisão sistemática aqui no canal e eu vou deixar o cardzinho aqui em cima para você rever esse vídeo se você ainda não viu. E já aproveita e já clica aqui embaixo, se inscreve no nosso canal e habilita a sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo aqui ou de quando a gente está ao vivo falando sobre alguma temática. E claro, se você gostar desse vídeo, já deixa um like e deixa algum comentário aqui embaixo se você gostou e ainda ficou com alguma dúvida sobre revisão sistemática. Então, eu não estou tirando da minha cabeça essas formas de revisão sistemática, eu estou me baseando num artigo de dois autores, um é o Paul e o outro é o Criado. E eles publicaram em 2020 um artigo muito explicativo falando sobre os tipos de revisão sistemática. E é esse conteúdo que eu vou trazer no vídeo de hoje. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a revisão sistemática da literatura é aquela revisão que segue um sistema, um passo a passo para poder fazer a revisão de literatura. Não é só ir lá e pegar artigos aleatoriamente, a gente tem que seguir sim um passo a passo rígido. Partindo dessa ideia, então, existem várias formas que a gente pode, então, seguir esse passo a passo e, claro, de que forma a gente vai analisar esses resultados, de que forma a gente vai construir o artigo de revisão sistemática. Alguém pode me dizer assim, Amália, mas eu não vou fazer um artigo, eu vou fazer o capítulo da minha dissertação, da minha tese. Ok, mas igual, essa forma de como você vai analisar as relações entre essas publicações pode mudar dependendo do seu objetivo com essa revisão sistemática e muda também um pouquinho do formato do texto que você vai apresentar, que você vai escrever. Então vamos lá. O Paul e o Criado, eles falam em três principais formas de revisões sistemáticas. Existem as revisões sistemáticas baseadas em domínio. Amália, o que é domínio? Domínio é uma área de estudo, uma área específica de estudo que pode estar dentro de uma disciplina ou de uma área de conhecimento. Provavelmente, numa área de conhecimento vai ter várias áreas de estudo, então isso seria o domínio. Aqui a gente poderia entender como, por exemplo, matemática ou um fenômeno. A segunda forma de revisão sistemática é aquela baseada em teoria. A segunda forma de revisão sistemática, o segundo tipo de revisão sistemática é aquela baseada em teorias. E a terceira forma é aquela baseada em métodos. Vamos primeiro, então, para as revisões sistemáticas baseadas em domínio. Por quê? Porque esse primeiro tipo, ele tem 5 subdivisões. A primeira forma de revisão sistemática baseada em domínio é o que ele chama de estruturada. Quer dizer o quê? A partir do momento em que a gente segue aquele passo a passo da revisão de literatura, ou os autores do artigo, ou no caso a gente, vai organizar a literatura de uma forma estruturada, mostrando de que forma então essa literatura está encaixada. Essa estrutura, como que a gente vai organizar e encontrar esses padrões, aí vai estar baseado de forma científica ou de uma forma específica. Por exemplo, quais são as teorias, quais são os métodos, quais são os construtos mais utilizados, e aí a gente vai organizando isso de uma forma estruturada, então, no próprio texto, como uma forma de analisar os resultados da revisão sistemática. A segunda forma de revisão sistemática baseada em domínio é a revisão que se baseia em um framework. O que é um framework? O framework é um modelo, é um desenho. Então a gente vai fazer a revisão sistemática e na hora de analisar esses artigos, a gente vai usar um modelo e aí vai tentar encaixar então essa literatura dentro desse modelo. Existem vários modelos disponíveis atualmente. Ele inclusive cita o ADO, cita o 6W, cita o TMCC, cita o TCCM, existem vários modelos que a gente pode se basear. Só para você ter uma ideia, por exemplo, o TMC, que é um modelo, é um framework para isso, ele simplesmente vai organizar a literatura em teorias, por isso que é o T, M, métodos e C,
conceitos. Então ele vai estruturar a literatura que foi utilizada, foi encontrada através desse passo a passo, na hora de analisar vai separar quais são as teorias que mais aparecem, quais são os métodos que mais aparecem, quais são os conceitos que mais aparecem. Isso seria então uma revisão sistemática da literatura baseada em domínio, de forma a usar um framework para poder fazer essa análise. A terceira forma de revisão sistemática, de novo, baseada em domínio, é bastante conhecida pela gente, é a bibliométrica. Inclusive, eu já falei aqui no canal sobre a revisão sistemática bibliométrica, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima se você quiser assistir. Mas ela nada mais é do que uma revisão de literatura que vai analisar os artigos de uma forma usando ferramentas estatísticas para tentar entender essas relações entre a literatura. Depois, então, o quarto formato de revisão sistemática baseada em domínio é o que ele chama de híbrida. Nessa híbrida, a gente vai usar duas ou mais formas de análise em um mesmo artigo. Então, por exemplo, eu poderia começar o meu artigo, essa minha revisão sistemática, né? Depois de fazer toda a busca e tudo mais, na hora de analisar os resultados que eu encontrei, eu poderia começar com uma análise bibliométrica, mas num segundo momento aprofundar um pouco mais essa análise e tentar entender algumas relações entre citações e aí fazer realmente a leitura dos artigos, enfim, e aí aprofundar um pouco mais, não ficar só na bibliométrica. É isso que ele chama de híbrida. E a última forma de revisão sistemática dentro desse campo que a gente chama de baseada em domínio é a revisão sistemática que busca desenvolver uma teoria. Então, o que vai acontecer? A gente vai fazer esse passo a passo, vai pegar essa literatura, vai organizar essa literatura e ao final a gente vai construir um modelo, vai construir então um desenho que a gente chama de framework, mas agora eu não peguei o framework pronto. Eu vou propor o framework com base na teoria e aí, através da minha revisão de literatura, eu vou apresentar para a teoria, né? O artigo final vai dizer assim, olha, teoria, de repente a gente poderia organizar esse assunto dessa forma. Então, vai propor uma teoria com base nas teorias passadas. Essa é a quinta e última forma de revisão sistemática baseada em domínio. Depois ainda nós temos outros dois tipos de revisão sistemática, que é a revisão sistemática baseada em teoria. O que é isso? Nessa revisão sistemática, você vai olhar especificamente para uma teoria e como essa teoria está sendo publicada numa área de conhecimento específico. Então, você vai fazer uma revisão de literatura sistemática buscando identificar o que os artigos estão publicando com relação a uma teoria específica. E por último, então, é a revisão de literatura sistemática baseada em método. E aí, de novo, aqui a ideia é fazer a revisão sistemática para tentar identificar como que as publicações de uma determinada área e que usam um determinado método estão publicando. Como é que esse método funciona, como é que esse método não funciona, o que os artigos fazem de diferente num lado, diferente do outro. Então, todos os artigos que usam aquele método específico, como que eles funcionam. Espero que vocês tenham gostado, então, de entender um pouquinho de como que funciona, como a gente pode identificar as várias formas, os vários tipos de revisão sistemática. Eu acho que agora fica um pouco mais claro de você entender as diferenças. E aí, vou deixar bem claro, não precisa fazer tudo no mesmo artigo, no mesmo trabalho, viu? Escolhe um, eu tenho certeza que o teu trabalho vai ficar bem legal. Se você quiser saber mais sobre o artigo que eu comentei, eu vou deixar a referência aqui embaixo na descrição do vídeo. E claro, deixa aqui um comentário, a gente adora saber como tá indo as pesquisas de vocês. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Até!